Todos bem-vindos. Em nome da Editora Bahá'í do Brasil, gostaria de agradecer a presença de todos os amigos aqui hoje. E como os amigos sabem, esse ano é um ano muito especial para nós Bahá'ís, pois é o centenário da ascensão de Abdu'l-Bahá. E tenho certeza que é o desejo do coração de todos os amigos presentes a se conectarem ainda mais com o nosso amado mestre nesse ano tão especial. E essa conexão pode ser feita através de orações, pode ser feita também através de leituras de diversas literaturas baha'ís sobre a vida do mestre. A editora, então, tem feito diversos esforços com auxílio de muitos amigos, revisores, tradutores, designers, todos aqueles que servem na editora, para que a gente realmente consiga lançar novos livros nesse ano tão especial, livros, claro, que tragam para a gente detalhes da vida do mestre. E além de todo esse esforço e dedicação de todos os amigos envolvidos para o lançamento de um livro, a editora precisa também de recursos financeiros para que esses livros possam ser lançados. Então, aqueles amigos que desejarem contribuir com essa finalidade de um lançamento de um livro específico, por favor, não hesitem em contatar alguém da editora. E também, claro, hoje estamos aqui pela pré-venda do livro chamado Diário de Juliet Thompson. Então, aproveitem e pensem em não só comprar um livro para vocês, mas pensem nos amigos. Às vezes tem uma ou duas pessoas que também poderiam se beneficiar da leitura desse livro. Então, falando sobre a promoção de hoje, acho que eu vou pedir para a Rochelle colocar no PowerPoint a nossa promoção dessa pré-venda. Os amigos que comprarem nas próximas 24 horas esse livro chamado Diário de Juliet Thompson vai ganhar um calendário Bahá'í com as datas das festas 19 dias e dos dias sagrados. Então, aproveitem que essa promoção é válida por 24 horas e lembrem-se que isso é uma pré-venda. O que significa? Esse livro ainda não está nas mãos da editora. Então, os amigos comprando esse livro hoje, vocês vão recebê-lo apenas daqui 20 a 40 dias, que é o prazo que a gente tem da gráfica, tá bom? Bom, para dar início, então, gostaria de relembrar a todos que, por favor, mantenha seus microfones fechados, porque está sendo gravada essa programação para aqueles amigos que não puderam estar com a gente hoje. Nós vamos dar início com uma oração que vai ser lida pelo Pedro Arturo e, em seguida, a Jamile Carreiro vai cantar uma música para a gente. Ó tu, provedor, sopraste sobre os amigos no Ocidente a doce fragrância do Espírito Santo, e com a luz da guia divina iluminaste o céu ocidental. Fizeste com que os outrora remotos se aproximassem de ti próprio. Transformaste estranhos em afetuosos amigos. Despertaste aqueles que dormiam. Tornaste atentos os negligentes. Ó tu, provedor, ajuda esses nobres amigos a conquistarem teu beneplácito. Torna-os igualmente benévolos para com estranhos e amigos. Faze-os entrarem no mundo que perdura para todo o sempre. Concede-lhes um quinhão da graça celestial. Faz com que sejam verdadeiros Bahá'ís, sinceramente de Deus. Protege-os de aparências exteriores e estabelece-os firmemente na verdade. Torna-os sinais e emblemas do reino
estrelas luminosas acima dos horizontes desta vida inferior. Que sejam conforto e consolo para a humanidade e promotores da paz do mundo. Estia com o vinho de tu desígnio e permite que todos eles trilhem o caminho de teus mandamentos. Ó tu provedor, o mais acalentado desejo deste servo de teu limiar é ver os amigos do Oriente e Ocidente em abraço íntimo e ver todos os membros da sociedade humana reunidos com amor numa mesma grande congregação, como as gotas da água reunidas num único e poderoso mar, e contemplar todos como aves num único jardim de rosas, como pérolas do mesmo oceano, folhas de uma única árvore, raios do mesmo sol. Tu és o grande, o poderoso, és o Deus de fortaleza, onipotente, o que tudo vê. Abdul-Bahá. Boa noite, amigos. Alá-Fatá. Eu sou Jamilei Carreiro. É muito uma honra estar aqui com vocês. E a música que eu vou cantar se chama Caminho de Serviço, né? Que tão bem o mestre nos ensinou a trilhar este caminho, a vida toda dele. Essa música é de autoria minha. No caminho do serviço me chamaram pra trilhar, tanta gente andando junto, apreciei a caminhar, caminhando percebi que um mundo bem melhor está prestes a surgir, mas que depende de suor. Então venha, meu amigo, não espere de minha mão. Faça parte deste plano, comemore esta canção. Seu talento e sua força vão somar, contribuir. Imagine quão bonito se você pensar assim. O caminho do serviço me chamaram pra trilhar, tanta gente andando junto, apreciei a caminhar, jovens, velhos e crianças, lado a lado sem parar, cativando a amizade, servindo a barra ao lar. Então venha, meu amigo, não espere de minha mão. Faça parte deste plano, comemore esta canção. Seu talento e sua força vão somar, contribuir. Imagine quão bonito se você pensar assim. Obrigada, Jamilê, obrigada ao Pedro. Agora eu vou passar a palavra, então, para a nossa querida amiga Cibele Chayane. Ela vai conduzir o bate-papo com a Heather sobre esse livro especial da nossa pré-venda de hoje, O Diário de Juliet Thompson. Cibele, é com você. Obrigada, querida Leili. Boa noite, amigos, amigas, todos que estão presentes aqui no encontro. Muito boa noite para todos, bem-vindos. Como já foi falado antes,
esse ano a gente está comemorando o centenário do falecimento de Abdu'l-Bahá, né? E por isso que a editora está lançando tantos livros maravilhosos durante esse período, né? Começou ano passado, já esse ano também. E, então, eu queria levantar, por que esse livro, especialmente de Juliet Thompson, tem a ver com essa comemoração do centenário? Nós vamos saber isso hoje. Quem foi Juliet Thompson? Quem ela foi? E o que a leitura desse livro nos traz assim, uma maior compreensão da pessoa de Abdu'l-Bahá, das orientações, das guias dele, como ele era, tão próximo que ela ficou dele. Então, nós vamos ter a oportunidade de saber muito dessas coisas hoje, com a explanação da querida Heather. Vou apresentar a Heather ainda. São muitas as perguntas. Da nascente comunidade americana do século XX, brotaram flores e frutos que germinaram por todo o planeta. Nós sabemos disso. Nossa própria comunidade do Brasil é fruto dessa comunidade americana, porque nós sabemos que Dona Leonora nasceu em Nova York em 1895, exatamente nesse final do século XIX para o século XX, e ela foi semeada e adubada nessa comunidade americana, para vir dar os frutos dela aqui na nossa comunidade. E essa comunidade, no início, bem nesse início do século XX, ela foi cuidada, orientada, regada, muito cuidada mesmo pelo próprio mestre. Como vamos perceber na leitura desse livro, que eu espero que todos possam ler, que é delicioso ler esse livro. A gente fica muito próximo de Abdu'l-Bahá lendo esse livro. E, bom, para falar com mais propriedade dessa obra, eu vou chamar a nossa querida americana, com quase 40 anos aqui no Brasil, Heather, que mora aqui com a gente e vai nos orientar e vai nos responder muitas perguntas. Heather, boa noite, Heather. Boa noite. Boa noite, Cibele, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês hoje à noite. Bom, para usufruir de todas as coisas que a Heather vai nos apresentar, a dinâmica da apresentação vai ser o seguinte: ela vai apresentar slides, eu vou fazer perguntas para ela, ela vai responder, e no final, todos aqueles que quiserem fazer comentários, perguntas, são muito bem-vindas perguntas, mas deixem para o final, para não atrapalhar a apresentação, e façam através do chat, porque aí vai ter uma pessoa organizando, e depois no final vão ser feitas todas as perguntas. Tá certo assim, gente? Então, para começar, vamos perguntando o óbvio. Heather, querida, quem foi Juliet Thompson, onde ela nasceu e qual era a sua profissão? Boa noite, amigos. Juliet Thompson era uma artista que nasceu perto de Washington, D.C. Ela, no ano 1873. E desde pequena ela mostrou muito habilidade e muito talento para a pintura. Quando ela tinha mais ou menos 12 anos, o pai faleceu e deixou a família sem recursos financeiros. Quando ela tinha 16 anos, ela já tinha se estabelecido como uma pintora de boa fama na cidade de Nova York. Como profissional, Juliet Thompson era uma pintora de retratos famosos e era contratada para pintar muitas pessoas conhecidas, incluindo membros do gabinete do governo, da administração do presidente Woodrow Wilson, a primeira-dama dos Estados Unidos, Calvin Coolidge. A primeira-dama era Grace Coolidge. Essa foi no ano 1927.
Aqui você está vendo Juliet, tá? A P ao lado do quadro. Então, a educação artística de Juliet Thompson começou em Washington, onde ela frequentou escolas de artes famosas, como o Corcoran Art School, Art Student League de DC, e ela aprendeu primeiro sobre a fé Bahá'í quando ela estava em Washington. E como ela havia se tornado um membro ativo da comunidade artística em Washington, uma prominente artista americana, Alice Pike Barney, convidou Juliet para ir à França, a Paris, para expor seu trabalho e estudar como estudante de arte em 1898. Nessa época, Juliet tinha 25 anos. Heather, você falou que ela conheceu um pouco da fé em Washington, mas como que realmente ela conheceu a fé e com quem que foi? Quem falou da fé Bahá'í com ela? Então, esse é muito interessante. Na juventude, Juliet ficou muito doente e ela estava acamada e ela ouviu a mãe, o médico falar para a mãe dela que ela ia morrer. Então, aquela noite, ela sonhou, ela viu uma personagem que estava usando um turbante. Ela não reconhecia, não conhecia essa pessoa, mas essa pessoa tranquilizou ela, dizendo que ela não ia morrer. Somente muitos anos mais tarde, ela descobriu que isso era Abdu'l-Bahá. A segunda oportunidade, quando ela conheceu a fé Bahá'í, foi realmente em Paris. Então, assim, ela foi acompanhada então, pelo irmão e mãe de Juliet Thompson, e Laura Dreyfus Barney é a filha de Alice, que convidou ela para ir para Paris. Então, vocês reconhecem esse nome, Laura Dreyfus Barney, né? Ela foi uma das pessoas, né? A pessoa que compilou respostas a algumas perguntas em suas entrevistas com Abdu'l-Bahá entre 1904 a 1906. Então, uma das amigas de Laura era May Bowles. Então, vocês também reconhecem que May Bowles, mais tarde, ia se tornar May Maxwell, né? Então, May Bowles foi a primeira Bahá'í no continente europeu. Então, durante o verão de 1901, Abdu'l-Bahá deu instruções para May que ela não deveria sair de Paris. E Paris, no verão, fica muito quente e a mãe de May tinha planos para a família ir para um lugar mais tranquilo para passar o verão. Mas como o mestre tinha instruído a May para não sair de Paris, ela ficou. Então, alguns dias mais tarde, uma amiga trouxe um jovem inglês para May conhecer. E esse jovem era Thomas Breakwell. Então, May ensinou Thomas Breakwell durante 3 dias seguidos. Ela ofereceu livros para ele poder ler. Ela contou para Thomas sobre os ensinamentos, contou sobre a peregrinação que May tinha feito para a Arca 2 anos antes. No terceiro dia, Thomas escreveu para Abdu'l-Bahá, informando-o sobre a sua aceitação da fé. Então, naquela mesma noite, quando May retorna para o apartamento dela, ela encontrou um cabograma
de Abdu'l-Bahá, dizendo: pode deixar Paris a qualquer hora. Thomas Breakwell foi o primeiro Bahá'í da Grã-Bretanha. Então, Juliet rapidamente se apaixonou pelos ensinamentos da fé Bahá'í, se tornou das primeiras membros do grupo de Bahá'ís em Paris. E, ajudado pela presença encorajador e o entusiasmo de May Bowles, Thomas Breakwell e também por Mirza Abul Fazl. Mirza Abul Fazl foi enviado por Abdu'l-Bahá a Paris para poder educar esses novos Bahá'ís, capacitar eles, treinar eles. Então, Mirza Abul Fazl passou 3 meses em Paris ensinando confirmando sua fé e amor para Baha'u'lláh. E nesse período, então, Juliet se confirma sua fé. Então, Paris também foi o lugar onde Juliet conheceu pela primeira vez Charles Mason Remy. Mais tarde, Juliet e Mason Remy ficariam noivos. Então, desde o início da aceitação da fé, Juliet começou a servir a fé e se tornou uma instrutora da causa, servindo constantemente até o final da vida dela, que foi em 1956. Então, ela retornou a Nova York por volta de 1902. Essa é a casa onde ela morou. E essa casa tornou o centro de reuniões regulares, tinha informações para o público nas sextas-feiras. Juliet era tão entusiasmada e tão comovente que muitas pessoas aceitaram a fé. Então, desculpe. Não, desculpa, pode terminar. Essa paixão de Juliet e seu entusiasmo tinha uma influência em muitas pessoas. Juliet tinha acesso a pessoas de proeminência na cidade de Nova York, então a casa dela sempre estava cheia. Muito interessante. Agora, esse livro, o Diário da Juliet Thompson, ele é escrito em quais momentos da vida dela, Heather? Então, o livro começa quando Juliet faz peregrinação em 1909. E ela conta suas conversas com Abdu'l-Bahá, muitas orientações que ele deu para ela. O livro continua quando Abdu'l-Bahá convida Juliet para ir para a Europa em 1911. Quando a Juliet sai dessa peregrinação, ela está extremamente triste que ela tem que se despedir do mestre, mas o mestre assegura ela e eles vão se ver novamente. Então, acontece que eles se veem novamente na Europa e, finalmente, o livro conta as experiências durante a viagem de Abdu'l-Bahá aos Estados Unidos. Então, quando Juliet faz essa primeira peregrinação, ela tem uma possibilidade de ir com uma família muito querida dela, que é o casal Kinney e seus filhos. E essa foi uma época, logo depois que Abdu'l-Bahá foi liberto da cidade de prisão de Acre. Então, ela compartilha suas batalhas espirituais, suas dificuldades,
o mestre encoraja ela de fazer muitos esforços para trazer unidade à comunidade Bahá'í americana e para ela pessoalmente se tornar, atingir todas as qualidades espirituais. Então, quando Juliet fez a peregrinação, ela levou muitas cartas e notícias, petições de outros Baha'is. Por exemplo, Lua Getzinger pediu ela para contar para Abdu'l-Bahá sobre algumas testes e dificuldades que ela estava passando. E o mestre pergunta para Juliet se Lua era querida. E ele diz, é sua amiga? E ela diz, ela é minha mãe. Aí Juliet diz, teu amor uniu tantos corações em laços eternos. E ele também falou, Juliet, também falou para Abdu'l-Bahá sobre May Maxwell. O mestre pergunta novamente, ela é sua irmã? E Juliet responde, ela é minha irmã e minha mãe também. E Abdu'l-Bahá diz que essa deixava ele muito feliz de ver que as irmãs Baha'is se amavam. Então, Juliet mencionou também a Laura Barney e pediu orações e bênçãos para ela. Então, no final da peregrinação, Abdu'l-Bahá deu as seguintes instruções a Juliet. Ele diz, o tempo que você dedica à sua arte é seu. Você é livre para usá-la como deseja. Mas quando você entra nas reuniões, quero que se concentre nas coisas espirituais. Leia as orações, as epístolas, cante hinos, dê as provas. Quero que você dê provas fortes e lógicas. Nunca deixe ninguém falar mal de outra pessoa na sua presença. Se alguém fizer isso, para-o. Diga-lhe que é contra os mandamentos de Baha'u'lláh. E ele ordenou, amai-vos uns aos outros. Nunca fale uma palavra indelicada, você mesmo, contra ninguém. Se você vir algo errado, deixe seu silêncio ser seu único comentário. Seja firme e constante. Não perca seu tempo com gente leve. Então, quando Juliet voltou para Nova York, ela continuou organizando as reuniões na casa dela. Muitos crentes americanos naquela época estavam muito entusiasmados com possível visita de Abdu'l-Bahá para os Estados Unidos. Você mencionou muito rapidamente que ela foi para a França e Suíça. Por que ela foi para lá? E outra coisa, você destaca alguma coisa nessa viagem na França e Suíça que é interessante, Éder? Então, em 1919, ela recebeu um convite de Abdu'l-Bahá para ela viajar para a Europa no verão, para mais uma vez estar na presença dele. Ele mandou dizer, se não houve impedimento e você pode viajar com perfeita alegria e fragrância, tem permissão a estar presente. Ele diz, nesta viagem, a sabedoria consumada e nele resultados louváveis estão escondidos. Claro que Juliet imediatamente providenciou a viagem. E no seu diário, ela registrou todas as coisas interessantes que aconteceram. Então, aqui vocês estão vendo o Hotel do Parque em Thonen, na Suíça, onde o grupo de Baha'is ficaram hospedados. Então, aqui Juliet encontrou sua amada mãe espiritual, Laura Dreyfus, e o marido de Laura,
Hippolyte Dreyfus Barney. Esse hotel fica no Lago Genebra. E foi nesse hotel onde talvez vocês lembrem uma história interessante. O grupo de Baha'is que estavam com Abdu'l-Bahá encontraram com a realeza da Pérsia. Então, Zulu Sultan, que era o filho mais velho de Nasruddin Shah, vocês lembram que foi através das ordens de Nasruddin Shah que o Bab foi executado e milhares de Baha'is martirizados. E foi através também das ordens do filho dele, Zulu Sultan, que os dois grandes Baha'is, o rei dos mártires e o bem-amado dos mártires, e pelo menos uma centena de outros Baha'is foram mortos. Agora, nessa época, 1911, a família real da Pérsia estava em exílio. Então, Zulu Sultan e os filhos estavam em Genebra, enquanto Abdu'l-Bahá estava livre na Europa. Então, o marido de Laura Barney, Hippolyte Dreyfus, tinha estado na Pérsia o ano anterior, e ele havia conhecido esse príncipe, e agora encontrou novamente com ele na varanda do hotel. Então, o mestre estava na varanda, só que ele estava um pouco distante. E estava andando. Aí, quando o príncipe subia as escadas da varanda do hotel e cumprimentou Hippolyte Dreyfus, ele virou para o mestre e ele pergunta ao Hippolyte Dreyfus: quem é esse nobre persa? Aquele respondeu: Hippolyte, é Abdu'l-Bahá. Então, agora, Zulu Sultan falou muito humildemente: leva-me até ele. Então, Hippolyte disse depois para Juliette que Zulu Sultan tentava, assim, muito constrangido de dar, assim, desculpas terríveis pelos mortos que ele havia causado. Mas o mestre pegou-o nos braços e disse: todas essas coisas estão no passado. Nunca mais pensa neles. Então, Abdu'l-Bahá convidou os dois filhos de Zulu Sultan a passar o dia com ele. Foi assim que o príncipe Bahram Mirza da Pérsia almoçou com o grupo Bahá'í no próximo dia. Então, alguns dias mais tarde, o filho mais velho de Zulu Sultan foi visitar Abdu'l-Bahá. Depois de uma longa conversa particular com o mestre, ele entrou no quarto de um dos amigos persas Bahá'ís e chorou amargamente. Ele disse: se eu pudesse nascer de novo em qualquer outra família e não na minha, quando penso que meu próprio pai massacrou tantos Bahá'ís, que foi por ordem de meu avô, que milhares de babis foram trucidados e o próprio Bab executado, não posso suportar o sangue que corre em minhas veias. Se eu pudesse nascer de novo. Anos mais tarde, Juliette escreve que ela ouviu que ele tinha nascido de novo, como Bahá'í, e estava servindo a causa com grande zelo na Pérsia. Então, uma noite, quando estão ainda na Suíça no jantar, Abdu'l-Bahá volta para Juliette e diz: Juliette, esperavas estar comigo em Thornton em uma reunião como essa? Aí ela disse: não mesmo, de fato, não.
É linda essas histórias, são muito tocantes essas histórias. Realmente é uma coisa muito próxima, assim, né, da gente, com detalhes, muito bonito mesmo. Agora, a gente sabe que tanto Juliet como os outros crentes da América queriam muito que Abdu'l-Bahá fosse até os Estados Unidos, a América. Mas o mestre sempre dava uma resposta para Juliet sobre isso. Qual era essa resposta que ele dava para ela? Realmente, Abdu'l-Bahá diz que ele fez um pacto com os amigos americanos. E se eles, Abdu'l-Bahá diz, se eles mantêm o pacto, eu irei. Mas depende deles estabelecer a unidade entre si. Ele diz, eu estou esperando ouvir que o amor e a harmonia florescem nos corações de todos os Baha'is na América. Então, Juliet conta para Abdu'l-Bahá, quando ela está na Suíça, que os crentes estão agora muito melhores amigos que eram antes. E Abdu'l-Bahá diz, vou ter que verificar isso. Então, o mestre diz, Baha'u'lláh esteve preso a um corrente que não passava distante daqui até aquela coluna. E como uma súbita e fantástica agitação, ele diz que Baha'u'lláh mal podia mover. Então, foi exiliado para Bagdá, Constantinopla, Adrianópolis, Acre, 4 vezes. Baha'u'lláh suportou todas essas dificuldades para que a unidade pudesse ser estabelecida entre vós. Mas se os crentes não puderam se unir entre eles próprios, como que podem esperar unir o mundo? Cristo diz aos seus discípulos, vós sois a sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de ser salgado? Então, Abdu'l-Bahá deixou muito claro a importância da unidade. Ele falou com tanta força, né? Abdu'l-Bahá diz para o Juliet, estás feliz, Juliet? Ele sempre perguntava para Juliet, estás feliz? Essa é uma pergunta que a gente sempre ouve falar, que Abdu'l-Bahá perguntava para as pessoas, né? Estás feliz? Né? Bom, no livro tem... parece que a Juliet tinha um amor platônico, e por diversas vezes ela menciona isso nesse livro, nesse diário dela. Quem era essa pessoa? E o que o mestre falava e orientava sobre esse problema sentimental dela? Então, esse é um tema recorrente no diário de Juliet Thompson. Naquela época, Juliet era membro de uma igreja em Nova York, e o pastor da igreja era Percy Grant. Então, ele era... Só anos depois que o guardião instruiu os Baha'is que eles devem cortar afiliações formais com as igrejas. Então, no diário, Juliet compartilha o amor por Dr. Percy, as muitas tentativas para ensinar a fé para ele, o desejo que Juliet Thompson tinha de casar com ele, mas também ela explica que Abdu'l-Bahá advertiu para Juliet sobre Dr. Grant. Então, Abdu'l-Bahá era como um pai muito amoroso para Juliet. Então, a última noite que eles estavam em Thornton, ele falou para ela sobre Percy Grant. Ele analisou o caráter de Percy. Ele diz para Juliet, alguns homens não desejam se casar. E eles amam o amor de mulheres. E se você permitir, vão continuar para sempre da mesma maneira, até que ele te deixe. Ademais, enquanto isso, você pode cair em dificuldades. Agora, quando você volta a Nova York, Juliet,
você deve terminar isso. Ou você casa com ele, ou você se separa dele. Você tem que cortar-se inteiramente dele. Então, assim, depois Juliet retorna para Nova York, mas ela ainda recebeu uma carta do mestre, novamente. Ele diz, lembre os meus conselhos. Encontre um amigo cujo coração é teu, mas não alguém que tinha 1000 corações, atrações. Pense na vontade de Deus, porque Deus é o mais bondoso. Ele realmente era um pai para ela, né? Bom, mas finalmente Abdu'l-Bahá chega à América. Como que foi essa chegada dele e seus primeiros dias? Então, quando Abdu'l-Bahá chegou nos Estados Unidos, Juliet assim não se conteve de alegria, de felicidade. Ela foi encontrar o navio, apesar de que ela teve que ficar escondida, porque não era para ela ter ido. Mas o mestre já tinha um programa para almoçar na casa desse casal. Vocês lembram que esse foi o casal com quem Juliet fez a peregrinação 2 anos ou 3 anos anterior. Então, assim, no próximo manhã, e quase todas as manhãs, o mestre mandou telefonar para Juliet. Às vezes, assim, era para saber como que ela estava, às vezes era para convidar ela para passar o dia. Juliet aproveitou toda a possibilidade de estar com Abdu'l-Bahá. Então, seguia Abdu'l-Bahá a todos os lugares, participava nas reuniões em Nova York, em Brooklyn, New Jersey. Então, assim, o mestre também teve 2 reuniões na residência de Juliet. E várias vezes ele chamou Juliet a passear com ele no Riverside Drive, que ele carinhosamente chamou como se fosse o jardim dele. Então, assim, foi devido aos esforços de Juliet que o reverendo Percy Grant ofereceu à Igreja da Ascensão em Nova York para uma palestra de Abdu'l-Bahá um domingo à noite. Então, aqui, Abdu'l-Bahá deu o primeiro discurso público nos Estados Unidos. O mestre veio da sacristia à direita, exatamente quando o coral começa a cantar Jesus vive, um hino tradicional cristão. Abdu'l-Bahá respondeu muitas perguntas que os membros da congregação fizeram para ele. A palestra que o mestre deu nessa igreja de Ascensão em Nova York e todas as palestras que ele deu nos Estados Unidos estão disponíveis no livro A Promulgação da Paz Universal. Juliet estava muito, assim, inicialmente muito feliz com a maneira que o pastor tinha organizado toda a recepção para Abdu'l-Bahá na igreja. Mas quando ela foi cumprimentá-lo no final, ela se deu conta de que, na verdade, não era porque ele realmente acreditava em Abdu'l-Bahá, mas ele fazia para Juliet. Ela ficou muito decepcionada. Uma das coisas que Juliet organizou para Abdu'l-Bahá em Nova York foi a visita para a missão Bowery. E a missão Bowery é uma missão de resgate cristã. Até hoje é conhecido como, por sua história, como uma cozinha comunitária e um abrigo masculino no bairro de Bowery, em Manhattan. Então, ela
ela organizou a visita para Abdu'l-Bahá a essa missão. Na noite antes da visita, Abdu'l-Bahá pediu a Juliette para trocar uma nota de 1.000 francos franceses em moedas. Então, Abdu'l-Bahá também pediu a Edward Gessinger para trocar uma outra nota, e eles dois tinham sacos enormes de moedas de prata. Então, depois da palestra que Abdu'l-Bahá deu para mais ou menos 300 homens, ele se despedia de cada homem individualmente. E nessa palestra, Abdu'l-Bahá estava assegurando esses homens que as graças e as bênçãos de Deus sempre estavam com eles. Então, quando ele se despedia de cada um, ele deu uma moeda ou 2 moedas para cada pessoa, como uma expressão do amor dele. Essas histórias, Helen. Agora, tem uma passagem que nós Baha'is sabemos com muito carinho, que a gente sabe que a Juliette Thompson pintou um quadro de Abdu'l-Bahá, né? Como foi essa pintura? O que você pode nos contar sobre isso? Onde que ocorreu? E se esse quadro ainda existe? Então, Juliette Thompson ficou muito feliz quando Abdu'l-Bahá concordou em permitir que ela pintasse o seu retrato. Ela diz que Abdu'l-Bahá perguntou se ela poderia pintar o retrato dela em meia hora. Ela ficou horrorizada, porque ela nunca tinha pintado um quadro em menos de 2 semanas, né? Mas ele diz, eu te dou 3 sessões de meia hora. Ela entrou em pânico, né? E então, quando Juliette começou a pintar Abdu'l-Bahá, as condições não eram as condições que ela estava acostumada. Vocês lembram que ela estava em pé quando ela pintou o quadro da primeira-dama dos Estados Unidos? Ela diz que ela sempre ficava em pé, mas o lugar onde ela estava pintando Abdu'l-Bahá não tinha espaço suficiente para ela ficar em pé. Então, ela tinha que ficar sentada. A luz era péssima. Não tinha assim, maneiras para ela fazer o trabalho de uma maneira digna. Mas ela diz que Abdu'l-Bahá falou para ela, quero que você retrate a minha servitude a Deus. E aí ela diz, oh, meu Senhor, somente o Espírito Santo poderia retratar sua servitude a Deus. Nenhuma mão humana pode fazê-lo. Ora por mim, ou estou perdida. Te imploro, me inspire. Aí ele diz, orarei. E como você está fazendo isso? Somente pelo amor de Deus, você será inspirada. E aí Juliette diz que aconteceu uma coisa incrível. Ela diz que, de repente, ela conseguiu ver, através, né, todos os pontos, todos os planos. Era tão claro que ela diz que a mão dela não poderia pintar com suficiente rapidez. Ela diz que ela pintou em êxtase, como nunca antes. Então, o quadro foi perdido, mas existem reproduções fotográficas como essa que nós estamos vendo aqui. Interessante. E tem tanto humor nessa ligação dela com a Abdu'l-Bahá, é tão interessante isso. Ela fala, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir pintá-lo. É muito interessante. Agora, quando o mestre já estava em Nova York, ele visitou a casa dela, porque eu sei que esse quadro não foi pintado na casa dela, foi em outro lugar que ele estava. Mas ele esteve na casa dela, e o que mais você pode destacar de lá de Nova York?
Então, ele participou em 2 reuniões na casa de Juliet, né? A primeira foi 11 de julho, e foi interessante porque nessa reunião Abdu'l-Bahá encorajou os amigos a realizar visitas, a realizar quantas reuniões puderam, e também ele diz, prometa que vocês irão visitar uns aos outros, para que possa ser uma causa de promover amor e felicidade. Olha que coisa interessante. Naquela época, Abdu'l-Bahá estava encorajando os Baha'is fazerem visitas aos lares, né? A segunda reunião na residência de Juliet Thompson foi uma reunião depois que Abdu'l-Bahá saiu de Nova York e ele foi para a Califórnia. No retorno, ele realizou outra reunião na casa dela. E poucos dias depois, Abdu'l-Bahá voltou para visitar a residência de Juliet Thompson. E Juliet conta que a mãe preparou uma sopa para Abdu'l-Bahá, especialmente para ele. Abdu'l-Bahá diz, eu estava desejando tomar uma sopa. A senhora tem a realidade do amor. Então, a mãe de Juliet mostrou para Abdu'l-Bahá a fotografia do falecido marido. E Abdu'l-Bahá pega a fotografia, beija a fotografia. Então, assim, Abdu'l-Bahá se ausentou, depois ele retornou, onde encontrou com eles na casa. Aí ele diz, eu estive em cada quarto de sua casa. E quando ele se despediu, ele diz, essa casa está abençoada. Então, assim, durante o tempo que Abdu'l-Bahá esteve nos Estados Unidos, tinha um diário escrito em persa originalmente por Mirza Mahmud Izarghani. Então, ele que também fez um histórico, vamos dizer, das viagens de Abdu'l-Bahá ao Ocidente. E essa publicação, que foi publicado 2 anos depois em Bombay, na Índia, foi publicado com permissão de Abdu'l-Bahá. Então, nesse diário, ele também comenta que Juliet Thompson foi ela que pediu para Abdu'l-Bahá ir para um estúdio de fotografia em Nova York, onde tiraram várias fotografias. Então, quando nós vemos as fotografias lindas tiradas em um estúdio em Nova York, podemos lembrar que isso foi graças ao pedido de Juliet Thompson. Então, Juliet Thompson também diz que Abdu'l-Bahá a convidou para ir com ele e outros amigos para visitar o Museu Nacional de História em Nova York. Tem uma história linda sobre essa visita dele ao museu, mas aqui não cabe tantas histórias, mas que quem for ler o livro vai ler uma história maravilhosa da visita de Abdu'l-Bahá a esse Museu da História Natural lá em Nova York. Mas, finalmente, chegou o dia de o mestre sair dos Estados Unidos. Como foi para Juliet Thompson essa despedida? Porque foi muito difícil para ela, né? Muito, muito difícil mesmo, né? Juliet e muitos outros amigos acompanharam Abdu'l-Bahá. Naquela época, você poderia subir a bordo do navio para se despedir, bons tempos, né? E aí todos os Baha'is subiram, e aí encontraram uma sala grande, e aí Abdu'l-Bahá deu a sua última palestra para todos nesse navio. E o mestre falou,
quanto a vós, vossos esforços devem ser sublimes. Empenhai-vos de coração e alma, de modo que, porventura, através de vossos esforços, a luz da paz universal possa resplandecer e esta escuridão da desavença e inimizade possa ser dissipada no meio dos homens. Não tereis desculpa alguma a apresentar diante de Deus, se falhardes em viver de acordo com seu mandamento, pois sois informado daquilo que constitui o beneplácito de Deus. Então, assim, Juliet tive o privilégio de estar na presença do mestre várias vezes, entre 1909 e 1912, na Terra Santa, na Europa e em Nova York. E no final de cada visita, na despedida, o mestre deu a esperança a Juliet que eles iam se ver novamente. Mas, como essa vez o mestre não tinha expresso a esperança, Juliet pergunta para ele: não vou lhe ver novamente, meu senhor? Aí ele responde: é minha esperança. Aí ela insiste: mas ainda não me disse, meu senhor, e me faz sentir sem esperanças. Ele diz: não deve se sentir sem esperanças. E foi só isso que ele diz. Juliet diz que foi a morte sair do navio. Imagina. Parece que a Juliet também escreveu outros livros, né, Heather? Além desse diário. Quais outros livros que ela escreveu? Ela escreveu uma redação sobre o Vale do Amor, das 7 vales, né? Ela escreveu, assim, um livro que se chama Eu, Maria Magdalena. Então, assim, várias vezes, uma vez, por exemplo, quando eu estava em Greenacre, juntos, Abdu'l-Bahá, Juliet e a mãe de Juliet, Abdu'l-Bahá chama a mãe de Juliet, a senhora Thompson, para o quarto dele. E, entre outras coisas, ele diz para a mãe: a correspondência, senhora Thompson, entre o céu e a terra, e a correspondência de Juliet no céu é Maria Magdalena. Então, ela também escreveu um livro sobre Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá, o Centro do Convênio. Puxa, muito interessante isso, né? Agora, esse livro, exatamente que nós estamos falando, que é o Diário de Juliet, ele tem um significado, uma importância especial. Por quê? Realmente, oferece uma oportunidade para nós que estamos lendo de compreender melhor o mestre. Nós vemos assim o carinho, o amor, a intimidade que Abdu'l-Bahá tem com essa discípula, Juliet Thompson. Vocês lembram que Baha'u'lláh revelou a epístola louvando a posição de Abdu'l-Bahá. Baha'u'lláh diz: abençoado, duplamente abençoada é o solo trilhado pelos seus passos. Abençoado os olhos que se alegrem com a beleza de seu semblante. O ouvido que teve a honra de escutar seu chamado. O coração que saboreou a doçura de seu amor. O peito que se extasiou com sua lembrança. A pena que expressou seu louvor. O pergaminho que deu testemunho de seus escritos. Muito lindo mesmo. Você, logo no começozinho, você falou que Juliet viveu até 1956, quer dizer, quase todo o período do Guardião, né? Que o Guardião morreu em 57, ela morreu em 56, um ano antes. E como é que foi essa vida dela, após o falecimento de Abdu'l-Bahá, e como que ela serviu? Como que foi a vida dela? Então,
Abdu'l-Bahá diz: há algumas almas na América que eu escolhi para serem instrutores nessa causa. Você é uma delas, Juliette. Desejo que você tenha todas as qualidades de uma instrutora. Então, através do diário de Juliette Thompson, nós vemos como que Abdu'l-Bahá preparou Juliette, né? Instruiu ela, cuidou dela para que ela fosse assim, se tornar uma instrutora. Então, durante parte da Segunda Guerra Mundial, Juliette e sua amiga Daisy Smith serviram como instrutores viajantes no país de México. Depois da guerra, eles eram instrutores em Nova Orleans, no estado de Louisiana. Em 1953, escreveram para Shoghi Effendi perguntando se devem sair como pioneiros. O guardião respondeu que devem ir tão logo que o estado de saúde permita. Então, um amigo de Juliette, que fez peregrinação em janeiro de 1955, falou para o guardião que Juliette Thompson e a amiga dela, Daisy Smith, estavam ansiosos para sair da cidade do convênio de acordo com as suas instruções, mas a saúde frágil de Juliette mantém ela acalmada. Aí, com a completa compreensão que o guardião tinha, ele respondeu: fala para elas buscar a melhor conselho médico possível para Juliette e que não se preocupem. Diga que agradeço ela pelos serviços prestados no passado. Então, depois que Juliette faleceu, o guardião escreveu essas palavras. Cibele, pode ler? Posso ler. Lamento a perda muito amada e admirada de Juliette Thompson, notável exemplar serva Abdu'l-Bahá. Mais de meio século de registros múltiplos serviços meritórios, abrangendo os anos finais da Idade Heróica e abertura décadas da Idade Formativa da Dispensação Bahá'í. Conquistou sua posição invejável, companhia gloriosa e triunfante discípulos do amado mestre Reino Abha. Aconselho a realizar uma reunião Mashurascar para prestar homenagem digna à memória imperecível de uma pessoa totalmente consagrada, fé Bahá'u'lláh, acesa uma devoção tão intensa, centro de seu convênio. Bom, eu acho que assim terminamos, não é, Heber? Você quer falar mais alguma coisa? Recomendo a leitura do diário de Juliette Thompson, porque realmente é muito preciosa a oportunidade que você tem de conhecer uma relação tão próxima, tão íntima, né, entre esse pai amoroso e a filha. Faço suas as minhas palavras, que eu também li e fiquei encantada. Eu realmente recomendo para todo mundo ler esse livro, que é muito interessante. A gente lê ele assim, muito fácil, é delicioso de ler, porque são coisas assim, muito tocantes, muito, muito bonitas mesmo. Então, quem não teve oportunidade ainda de ler, a editora está com promoção, não é, Leili? Isso! Antes de eu relembrar os amigos sobre essa promoção, gostaria de abrir o chat, tá, por favor, para algumas perguntas, aproveitar que estamos aqui com a Cibele e com a Heather, que podem nos ajudar a responder algumas dúvidas. Os amigos estão fazendo comentários, dizendo que foi uma linda narrativa. Outro que a Juliette está enterrada no estado de Nova York.
Os amigos fiquem à vontade para escrever alguma pergunta no chat. Enquanto vocês estão pensando, eu vou fazer uma recomendação, especialmente assim, o diário de Julia Thompson nos permite aprender muito, mas uma das coisas que me chamou a atenção era a consideração, o cuidado, o carinho que Abdu'l-Bahá mostrou para a mãe de Julia Thompson, né? E ela não era Bahá'í, e às vezes assim não era sempre muito animada com todas as coisas que Juliet fazia, né? Mas Abdu'l-Bahá sempre orientava Juliet a mostrar o maior respeito, o maior carinho. Ele sempre perguntava como que está sua mãe. E quando a mãe estava passando por dificuldades, ele chamou a mãe, deu conselhos, falou para ela ficar tranquila, confiante na vontade de Deus, que tudo ficaria tranquilo. Então, assim, existem muitas lições que nós podemos tirar do exemplo de Abdu'l-Bahá, especialmente aparente nesse diário. Nós temos algumas perguntas. A Carolina está perguntando, o quadro que Juliet pintou realmente se perdeu? Essa é a informação que eu tenho. Se perdeu, mas que existe o original, né? Mas que existe fotografias. Inclusive, me parece que Juliet havia oferecido doar as reproduções fotográficas para o Mashraq al-Ashqar, e Abdu'l-Bahá insiste que ela fica com o dinheiro porque ela precisava. Então, ele era muito cuidadoso com ela. Heather, temos duas perguntas similares, eu vou ler as duas, que talvez você possa responder numa só. Há alguma referência ao escritor Khalil Gibran neste diário? A outra poderia comentar algo da relação entre Juliet Thompson, Abdu'l-Bahá e Khalil Gibran? Sim. Então, assim, Khalil Gibran, vocês lembram, era um artista plástico, além de poeta, né, e escritor, e ele mudou para a América, para os Estados Unidos, e ele se tornou vizinho de Julia Thompson, né? E eles se tornaram grandes amigos. Ele diz que Juliet Thompson era a melhor amiga que ele tinha nos Estados Unidos. Então, durante essa amizade, Juliet Thompson apresenta para Gibran os textos de Baha'u'lláh em árabe, sua língua materna, né? E ele declara que foi a literatura mais estupenda já escrita. Ele diz que não havia árabe que sequer tocasse o árabe de Baha'u'lláh. E quando Abdu'l-Bahá esteve nos Estados Unidos, Gibran esteve com o mestre pelo menos 3 vezes, antes de solicitar uma oportunidade de retratar o mestre. E o mestre autorizou Gibran a pintar o retrato. Então, quando ele terminou a obra, Juliet relata que Abdu'l-Bahá contemplou a obra e ele diz a Gibran: aqueles que trabalham com o espírito trabalham bem. Você tem o poder de Allah em você. E citando Maomé, o mestre lhe disse: profetas e poetas vêm com a luz de Deus.
Então, naquela época, Gibran tinha 29 anos e Abdu'l-Bahá estava com 68 anos. Então, Juliet diz que Gibran sempre falava dele, com muita simpatia e amor. Ele diz que escreveria outro livro com Abdu'l-Bahá como centro. Então, você pode ler o próprio relato que Juliet Thompson escreveu. Na verdade, ela conta essas memórias para Marcia Gale. E esse está publicado tanto no World Order, como está disponível online. Você pode contar com mais detalhes essa relação entre Abdu'l-Bahá e Khalil Gibran. Obrigada. Nós temos mais 4 perguntas. Por que Nova York é chamada a cidade do convênio? Então, foi em Nova York onde Abdu'l-Bahá explicou a posição dele como centro do convênio. Vocês lembram que tinha alguns problemas com pessoas que não estavam firmes no convênio. Então, Abdu'l-Bahá mandou pessoas para esclarecer os crentes americanos. E aquele mesmo dia, quando a Juliet estava pintando o retrato de Abdu'l-Bahá na última vez, ela diz que parecia que Abdu'l-Bahá estava dormindo. E quem estava junto naquele dia foi Lua Getzinger. E, de repente, Abdu'l-Bahá abre os olhos e ele diz em voz alta, ele diz: eu a nomei a Lua, a arauto do reino, o arauto do convênio. Eu sou o convênio nomeado por Baha'u'lláh e ninguém pode refutar sua palavra. Este é o testamento de Baha'u'lláh. Você o encontrará no livro sagrado do Actas. Vá em frente e proclame: este é o convênio de Deus em seu meio. Então, Abdu'l-Bahá designa Lua Getzinger como arauto do convênio e ele explica mais sobre a sua posição como centro do convênio para os crentes quando ele está em Nova York. Obrigada. A Janete afirma que ficou intrigada com a ligação entre a Juliet Thompson com a Maria Madalena e pergunta se você poderia detalhar mais um pouco. Bom, na história que a Juliet Thompson escreve sobre Maria Magdalena, ela conta que Maria Magdalena tinha uma amante, né? Mas ela se encanta quando ela escuta falar sobre Jesus Cristo. E conta essa batalha espiritual que ela tem entre o amor que ela sente pelo romano e o amor espiritual que ela sente por Jesus Cristo, né? E como que ela passa esse processo até se livrar desse apego ao amor físico. Então, essa é também um livro que você pode encontrar disponível online. Eu, Maria Magdalena, escrito por Juliet Thompson. Ok. Estão perguntando, em sua opinião, qual o legado de Juliet Thompson para nos nortear como Baha'is? Olha, excelente pergunta. Excelente. Eu acho que a ênfase que Abdu'l-Bahá colocou em ela ser promotora de unidade. Eu acho que esse é um legado que compete a todos nós, né? Numa mensagem recente da Casa Universal de Justiça, no dia do convênio,
a Casa de Justiça peça nós, cada um de nós, de buscar as pontes de unidade entre posições diferentes. Então, nós temos que praticar ser esses promotores de unidade, como Abdu'l-Bahá pediu que Julia Thompson fizesse. Tem uma pergunta que foi enviada na mensagem direta para mim. Como foi o serviço de Julia Thompson à amada causa durante os anos da Segunda Guerra Mundial? Então, eu comentei que durante alguns anos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi instrutora viajante no México, né? No país de México. Ela passou um ano servindo lá. Julia Thompson também era membro da Assembleia Local de Nova York durante muitos anos. Ela era eleito delegado à Convenção Nacional. Então, ela era uma pessoa que estava ensinando a fé, mas também estava ativamente participando, servindo da administração Bahá'í. Temos uma última pergunta, Heather. Abdu'l-Bahá estimulou a escrever este diário? Isso eu não posso afirmar. Existem outros livros, por exemplo, o Diário de Mahmoud, né? Que foi assim, certos livros têm o selo de aprovação, mas eu acho que esse diário era uma iniciativa muito pessoal de Julia Thompson. No início, nos Estados Unidos, a editora não quis publicar, provavelmente porque achou que era íntimo demais, tinha os sentimentos pessoais dela, né? Mas eu acho que é extremamente útil para nós entendermos o carinho, o cuidado, a atenção, a maneira que Abdu'l-Bahá cuidou, capacitou, acompanhou certos crentes, serve também para um exemplo para nós. Heather, muito obrigada. Obrigada também a Cibele. Foi realmente muito esclarecedora. Tenho certeza que os amigos ficaram com muita vontade de que esse livro chegue logo em suas casas. Então, antes de encerrar, eu gostaria de lembrá-los da promoção da nossa pré-venda. O livro está saindo por R$ 59,00. Adquirindo nas próximas 24 horas, os amigos ganham um calendário Bahá'í com as datas de dias sagrados e festa de 19 dias. A editora também está com promoção de frete grátis acima de R$ 150,00. Então, se os amigos quiserem aproveitar, podem comprar pelo menos 3 livros da pré-venda de hoje, que vão ganhar o frete grátis, e mais 3 calendários. As meninas estão me ajudando e colocando aqui no chat as informações, mas a editora tem 3 canais de vendas disponíveis: WhatsApp, e-mail e o próprio site da livraria. Então, os amigos escolham, ficam à vontade e façam suas compras pelo canal que melhor for para vocês. Bom, acho que era isso que eu tinha falado da promoção. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês, de agradecer a Cibele, agradecer a Heather, a todos que colocaram essa live no ar, que foi possível fazer essa pré-venda. Realmente a editora fica muito feliz de contar com a presença dos amigos aqui. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Bom, Obrigada. Obrigada, boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, hein? Boa noite a todos. Muito obrigado. História bem esclarecida. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Excelente. Boa noite a todos. Obrigada, Heather. Obrigada a todos.
Muito boa noite, um abraço a todos. Um abraço. Boa noite. E aí, Jorge? Muito boa noite. Guardem suas lágrimas, porque eu gastei todas as minhas nesse livro. Temos que comprar. Uma grande boa noite a todos e muito obrigado pela apresentação. Parabéns a Heather. Obrigada. Parabéns. Parabéns, Heather. Elinha. Bem, muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, Leili, Camille. Boa noite, Belinha. Obrigada. Muito obrigado. Vamos dar de presente o livro. Vamos dar de presente. Uma boa. Boa noite. Aproveita e já compra 3 para presentear. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Geraldo, boa noite. Boa noite. Obrigada, Pedro. Boa noite, bom final de domingo, não? Já estou terminando. Também estou com pena de ir embora. É bom ter sempre um gostinho de quero mais. Vamos fazer outra. Durante o final de semana que vem faremos outra live sobre o livro. Sim, vamos sim. Estamos animados. Tchau, tchau, amigos. Obrigada. Tchau, Eli. Muito obrigada. Valeu. Foi ótimo. Parabéns. Tchau, Antônio. Vou Essa fechar. ninguém quer ir embora. Já tem uma comidinha nessas reuniões, a gente sempre tem uma bebida e uma comidinha. A gente sente falta. Tchau, gente. Vou fechar aqui para todo mundo, tá bom? Beijo, fiquem bem. Boa noite. Boa noite. Beijo para todos. Tchau, tchau.